Querido irmão, querida irmã, eu sou o Padre Alexandro e esta é a série Santos do Brasil. Antes de começarmos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Clique nesse botão vermelho aqui embaixo, mande o nosso conteúdo nos grupos de família, divulgue nas suas redes sociais e nos ajude a fazer com que o material aqui gerado chegue cada vez mais longe. Quando nós falamos de santos, falamos daqueles que foram canonizados, mas também existem os chamados santos do povo. E no Brasil são vários. E nós vamos começar falando de um que foi assim o grande marco, o grande exemplo para tantos outros que vieram depois dele. Nós vamos falar de Padre Ibiapina. Nascido José Antônio Pereira, depois mudado o nome para José Antônio de Maria Ibiapina, ele foi advogado, chefe de polícia, juiz de direito, deputado e professor. Teve uma vida longa e uma história muito bonita que vamos acompanhar. Então ele nasceu no dia 5 de agosto de 1806 em Sobral, no Ceará. Filho de Francisco e Teresa, terceiro de 8 filhos. Uma família bastante abastada, seu pai, um intelectual, um grande homem do seu tempo, sua mãe, descendente de uma família portuguesa que tinha muitas posses, ele nasce em uma das fazendas, numa das propriedades de sua família. Porém, a família era bastante andante, então desde cedo ele tem essa marca de ser alguém que peregrina. A família se mudou muito, então ele fez os estudos em várias localidades do Nordeste. E no dia 4 de novembro de 1823, em Fortaleza, sua mãe, Dona Teresa, falece. Ele, nessa época, estava em Olinda, no seminário. Volta ao Ceará, achando que ficaria ali algum tempo apenas para ajudar o pai. Porém, seu pai e seu irmão Alexandre se envolvem na Confederação do Equador, que era uma revolta contra o imperador Dom Pedro I. Nesse período, seu pai e seu irmão adotam o nome Ibiapina como um nome de guerra, que mais tarde também ele adotará este sobrenome. O pai e o irmão são assassinados, então, nesta luta na Confederação do Equador. Em 1828, ele se inscreve no curso de Ciências Jurídicas e Sociais de Olinda, o que equivale ao curso de Direito. E, em 9 de outubro de 1832, por ter sido um aluno notável, ele se forma e já é convidado a ser professor de Direito Natural na faculdade. E como advogado, depois de um período em que ele vai lecionar e atuar, ele adota o nome de Ibiapina. Neste período ele deixa, antes de fato assumir a cadeira na faculdade, ele fica noivo de Carolina Clarice e tinha acertado com ela que no outro ano voltaria para eles se casarem. Porém, ela não o esperou. Ela se casou com um primo que ela namorava de maneira clandestina. Então ele tem assim uma grande frustração, uma grande decepção nesta época. Em 1833, ele foi nomeado como juiz de direito em Campo Maior, atual Quixeramobim. Como juiz, ele vai ter uma atuação bastante interessante, vai prezar pela justiça, vai ser um notável juiz de direito. E em 1834 também é nomeado chefe de polícia desta mesma localidade, sempre muito coerente com a sua função. Foi tão notável a sua atuação como juiz de direito e chefe de polícia que ele foi convidado para representar o Ceará na Assembleia Legislativa Nacional e foi eleito deputado. Cumpriu o mandato de 1834 a 1837. Como deputado, não foi um deputado que se envolveu em grandes situações, mas foi muito notável a sua atuação. Sempre muito discreta, embora fosse um grande orador, não tinha assim grandes falas que ecoassem de alguma maneira polêmica. Mas o que se destaca nesse período é que
além de muitos projetos que apresentou, em 1836 ele oferece uma denúncia contra o ministro da Fazenda da sua época, porque havia desfalque nas contas públicas. E, terminando então o seu mandato como deputado, aos 31 anos de idade, aí já estamos em 1838, ele não quis mais a vida pública, abandona a vida política. Os seus pesquisadores, os historiadores, acreditam pela decepção que teve pelos homens que ali encontrou durante esta empleitada política. Aí ele volta, então, a ser advogado e na Paraíba vai trabalhar pelos mais pobres. Mas a sua atuação como criminalista é tão famosa e tão eficaz que ele vai arrastar numerosos clientes, E vai ter clientes tamanhos, vai ter grandes casos em que ele atua como advogado criminalista. Mas em 1850, depois de se tornar um dos advogados mais notáveis do Recife, e depois de ter assim uma vida, uma trajetória onde ele se frustrou com muitas coisas, ele decide então fazer um período de parada, um retiro espiritual. Ele compra então um pequeno sítio ali mesmo, no Recife, e fica por 3 anos retirado, onde vai se dedicar à oração pessoal, vai se dedicar a uma reflexão bastante profunda. E depois desse período, então, ele volta ao seminário para poder cumprir aquilo que ele acreditava ser a sua maior, seu maior chamado. E aos 47 anos de idade é ordenado padre. Como padre, ele vai desempenhar muitas funções na cúria. Ele vai ser vigário-geral, vai ser professor no seminário, por algumas vezes será visitador, Terá então grandes funções na diocese. E quando ele completa 60 anos de idade, aí que começa uma nova etapa da sua vida. Aos 60 anos de idade, Padre Ibiapina adota de fato aí o nome de Ibiapina e vai ser missionário. Tem esse desejo missionário. Embora não fosse um padre de instituto religioso, era um padre diocesano, deseja ser missionário. Então, ele vai, por todo o sertão do Nordeste, iniciando a sua missão em 1855. Neste ano, uma forte epidemia de cólera assolou todo o interior do Nordeste brasileiro. Então, foi uma das coisas que fez com que o padre Ibiapina fosse ao encontro desses mais necessitados. Houve, claro, algum trabalho da parte do governo, mas ele sentiu que era preciso fazer algo mais por esta gente mais pobre. E quando ele vai em Gravatá de Pernambuco, ele inicia suas missões, pregava as missões e motivava a comunidade a cuidar dos seus próprios problemas, a resolver as suas próprias situações. E ali em Gravatá de Pernambuco, hoje chamada Gravatá de Ibiapina, ele inicia as chamadas Casas de Caridade, que era um pequeno complexo que tinha alojamentos para mulheres, homens, órfãos, uns pequenos hospitais que cuidavam dos doentes, tinha também cemitério, era um complexo que tinha ainda cacimbas, de fato eram pequenos centros civilizatórios. Essas casas de caridades, elas eram assim uma grande novidade, haja visto que não havia nenhum tipo de política social na época, e Padre Ibiapina já fazia isto. Para funcionar essas casas de caridade, ele organizou a sociedade em 2 grupos. O grupo das mulheres, que eram chamadas por ele mesmo de Irmãs de Caridade, mais tarde chamadas de Beatas, e o grupo dos homens, que era chamada de Gideões. As mulheres moravam nas casas de caridade e cuidavam do funcionamento, da vida prática. Eram professoras, davam os cursos, cuidavam da culinária, eram exímias cozinheiras, eram exímias cuidadoras mesmo desses espaços. Elas vinham de onde? Vinham daquelas situações onde os pais ou os maridos morriam nas lutas que se tinham pelo sertão afora, ou até mesmo a fome dizimava as famílias inteiras, e essas mulheres ficavam então sem ter para onde ir.
Então, nessas casas de caridade eram acolhidas e ali desempenhavam esta função. Os homens, eles cuidavam do serviço mais pesado, da pecuária, da agricultura, daquela limpeza maior, né? E também eram responsáveis por angariar fundos para a manutenção dessas casas de caridade e eles, então, podiam estar em qualquer uma destas casas. Não tinham uma parada fixa. Em 1862, ele, numa missão em Sobral, né, é apresentado, ou melhor, participa desta missão em Sobral, Antônio Vicente Maciel. Quem é bom de história já lembra de quem estamos falando, de Antônio Conselheiro. É aí que ele tem o primeiro contato com o padre Ibiapina. E em Sobral ele inaugura a Casa de Caridade, que mais tarde dará, devido à sua venda, né, início à Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Em 1865, mais exatamente no dia 2 de fevereiro, em Missão Velha, no Ceará, apenas pouco tempo depois de ter sido emancipada politicamente, a cidade ganha a sua Casa de Caridade e nesta inauguração está presente Padre Cícero, que tem um contato com o Padre Biapina. Em 1868, no Crato, após pregar uma missão, ele deu início a uma das mais estruturadas casas de caridade do Nordeste que funciona ainda hoje. Nesta mesma época, ele fundou um jornal que chamava A Voz da Religião no Cariri, que não só tratava de assuntos da igreja, mas foi um jornal muito importante para aquela região. Ele teve 82 edições. Durou de dezembro de 68 a novembro de 70, isso lá nos idos 1800. Né? No total, o Padre Biapina construiu 22 casas de caridade por todo o sertão do Nordeste para acolher os mais pobres, doentes, vítimas de epidemia. Na fazenda de Santa Fé, pertinho do povoado de Araras, na Paraíba, ele fez a última casa de caridade e lá viveu os últimos 7 anos de sua vida. No final da vida, Padre Biapina, quase 30 anos de ministério presbiteral, ele não fazia tantas viagens mais, porque foi acometido por uma paralisia. Mas quando foi necessário, e até o ano de 1876, ele fazia visita nas casas que fundou e era levado pelos seus chamados filhos, ou em rede, ou mesmo por uma cama adaptada, né, levada nos ombros pelo sertão afora. E no dia 19 de fevereiro de 1883, Padre Biapina volta para a casa do Pai. Vemos aqui um grande homem de Deus que teve uma vida bastante agitada. De pequeno foi ao seminário, mas pela morte da mãe e tantas outras situações, teve de voltar, teve uma vida bastante exímia como um cidadão, como advogado, como juiz, como chefe de polícia. E quando de novo sentiu o chamado, cumpre o chamado de Deus para a sua vida. E aos 60 anos, quando se imaginava que já não se podia nada demais, aos 60 anos inicia esse bonito trabalho pelo sertão afora. Padre Biapina é, sem dúvida, muito amado em todo o Nordeste brasileiro. Tem grandes devotos e admiradores também fora do Nordeste. E é para nós exemplo de alguém que nunca achou que era tarde para cumprir o desígnio de Deus. Queira o bondoso Deus, se assim for de sua vontade, que um dia seja levado às honras dos altares. Mas, de qualquer maneira, é exemplo para nós de alguém que sabe ouvir Deus, que preza pela justiça e, por isso mesmo, é para nós modelo a ser seguido. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho da história de Padre Ibiapina. E voltamos tão logo com mais um outro episódio da série Santos do Brasil.